Pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre câncer de pele. O que é o câncer de pele? O câncer de pele é uma doença maligna que pode acontecer com praticamente qualquer pessoa e é a doença maligna mais comum do mundo. Então, em todos os países, em todos os continentes, o câncer de pele é a doença mais prevalente dentro da oncologia. E quantos tipos de câncer de pele existem? Bom, existem vários tipos de câncer de pele, mas a gente agrupa em dois grandes grupos, o melanoma e o não melanoma. Dentro do grupo dos não melanoma, a gente tem os carcinomas, o carcinoma basocelular, que é o mais comum, e o carcinoma espinocelular, que é um pouco menos comum, mas ainda assim bastante prevalente. Bom, e como que eu suspeito que eu tenho um câncer de pele? No caso dos carcinomas, dos tumores não melanoma, eles têm várias apresentações. Eles podem surgir como um nódulo na pele, com uma lesão ulcerada, ou seja, uma ferida, com uma lesão crostosa, ou seja, uma casquinha na pele, ou então com uma mancha, uma mancha vermelha, uma mancha marronzinha, a gente chama de hipercrômica. Tem várias apresentações diferentes. E Guilherme, quais são os fatores de risco para desenvolver um câncer de pele? De uma maneira geral, quanto mais clara a pele da pessoa, maior o risco dela desenvolver câncer de pele, Pessoas que têm uma descendência europeia, por exemplo, costumam ter um risco maior do que pessoas que têm uma descendência africana. Outro fator de risco bem importante é a exposição solar. Quanto maior a exposição solar desprotegida, maior é o risco dessa pessoa desenvolver câncer de pele ao longo da vida. As queimaduras solares, a exposição a câmaras de bronzeamento artificial também são fatores de risco conhecidos para câncer de pele. E como é que eu faço o diagnóstico então de um câncer de pele? Bom, no caso dos carcinomas, tanto o carcinoma basocelular quanto o carcinoma espinocelular, o diagnóstico muitas vezes ele é feito através do exame clínico. O médico olha a lesão e só de avaliar, muitas vezes já pode ser feito esse diagnóstico. Em alguns casos até é necessária a realização de uma biópsia para confirmar se verdadeiramente aquela suspeita de carcinoma se confirma. Mas novamente, na grande maioria dos casos, o exame clínico já é muito sugestivo e a gente pode fazer o tratamento baseado no exame clínico. No caso do melanoma, o diagnóstico ele é feito de uma maneira diferente. A gente tem nessas lesões enegrecidas e suspeitas, a gente usa um acrônimo chamado ABCDE, em que a gente olha se essa lesão ela é assimétrica, se as bordas dela são irregulares, se as cores dela são diferentes, mais de uma cor, por exemplo. Quando a gente tem uma lesão com essas características, ela é uma lesão suspeita de melanoma. E nesse caso, eu não vou fazer uma biópsia em que eu retiro apenas um pedacinho da lesão. Eu faço uma biópsia excisional, eu retiro toda a lesão para analisar. Então, e como que eu faço o tratamento do câncer? Então, no caso dos carcinomas, tanto basocelular quanto espinocelular, o tratamento cirúrgico, a ressecção da lesão com margens oncológicas, ou seja, a retirada completa do tumor com raiz, costuma ser suficiente para o tratamento e para a cura do paciente na maioria dos casos. Essa margem oncológica, ela obedece critérios específicos que o cirurgião vai respeitar, mas normalmente entre 5 milímetros e 10 milímetros de margem para a retirada completa da lesão, e muitas vezes isso é suficiente para tratar o paciente. E como que eu faço o tratamento do melanoma? Bom, o tratamento do melanoma ele é um pouquinho diferente dos carcinomas. Eu vou avaliar naquela biópsia que confirmou o diagnóstico de melanoma algumas características importantes do tumor para definir o tratamento. Por exemplo, a característica mais importante que eu tenho que olhar é a espessura desse tumor em milímetros. Além do índice de Breslow, outras características da lesão são importantes e conferem ajuda para determinar o prognóstico desse tumor. O que é o prognóstico? A chance do paciente se curar. Então, outras características importantes são a presença de ulceração, a presença de mitose, a presença de satelitose. Todos esses nomes você pode encontrar numa biópsia de melanoma e no primeiro momento elas assustam. São importantes para o seu cirurgião determinar o melhor tratamento para você. Já nos tumores que a gente tem um índice de Breslow maior que 1 milímetro ou essas outras características um pouquinho mais agressivas, além de ampliar a margem, além de retirar um pouquinho mais de pele para garantir que toda a lesão foi ressecada, pode ser necessário fazer uma biópsia de um linfonodo daquela cadeia de drenagem. Ou seja, o melanoma, quando ele quer se espalhar, quando ele quer fazer uma metástase, ele costuma mandar uma metástase para um linfonodo, para aquele linfonodo mais próximo do lugar onde ele nasceu. Então, por exemplo, no braço, ele pode mandar uma metástase para a região axilar. Na perna, ele pode mandar uma metástase para a região inguinal. E é importante para os melanomas que têm um risco um pouco mais alto, fazer uma biópsia desse linfonodo para confirmar se existe metástase ali ou não. Pessoal, apesar do câncer de pele ser o câncer mais comum no mundo todo, a grande maioria dos tumores de pele são aquele carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que tem um excelente prognóstico. Uma vez ressecada completamente a lesão, a taxa de cura beira os 100%. A recidiva, o retorno do tumor, costuma ser muito baixo. Por outro lado, quando a gente faz um diagnóstico de melanoma já mais tarde, quando a doença já é espalhada, a taxa de cura costuma ser muito baixa, entre 10% e 20%. Por isso que se você tem uma lesão suspeita, você tem alguma alteração de pele, é importante você buscar o médico e buscar o cirurgião o mais precocemente possível.